Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Eletrônica para Todos. Hoje eu queria bater um papo rápido com vocês, tá? O que eu queria conversar com vocês é sobre manutenção da impressora, a importância de você fazer uma manutenção da impressora. No meu caso, como eu tenho a NET, eu vou falar de alguns pontos que eu identifiquei que são para a NET, claro que servem para outras impressoras também, tá? Mas principalmente eu vou falar no meu caso, porque eu tenho uma ANET. O que eu queria conversar com vocês? Eu já tenho essa impressora há mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano. E eu tenho utilizado essa impressora exaustivamente. Para que vocês tenham uma ideia, vamos botar em média mais ou menos, eu já imprimi coisa de eu tenho impresso mais ou menos em média umas 6 horas por dia. Ou seja, tem dias que eu deixo imprimindo 16 horas, tem dias que eu não imprimo nada, mas eu tenho, colocar em média em um ano e pouco, eu tenho impresso mais ou menos umas 6 horas por dia. Para que vocês tenham uma ideia, eu já imprimi 10 quilos de filamento. É muita coisa. E para que você tenha uma impressora funcionando bem, é importante você fazer uma manutenção na impressora. Tá? Então, é exatamente sobre isso que eu queria conversar com vocês. Eu dividi as peças que eu considero importantes para a manutenção em 3 grupos. O primeiro grupo, que eu considero mais crítico, tá, seriam peças imprimíveis, tá, que você pode imprimir, porém, se a sua impressora quebra, como é que você vai imprimir essa peça para consertar a sua impressora? Você fica num deadlock. Então você fica preso e você não consegue consertar a sua impressora. A não ser que você tenha algum amigo que possa imprimir para você, ou que você compre no mercado, que você vai pagar muito caro por uma peça que custaria centavos. O grupo 2 seriam peças que não são imprimíveis, tá? Ou seja, que você não pode, que não são peças que você imprime na impressora, mas que se uma delas quebra, você provavelmente vai ficar aí, sei lá, um mês, algumas semanas, sem conseguir imprimir. Por quê? Porque você está esperando essa peça. Então é sempre bom você ter um pequeno estoque, tá? Para poder fazer a manutenção rápida na sua impressora e já voltar a imprimir. E por último, são peças e componentes que, caso eles tenham algum problema, tá, você não vai deixar de imprimir, mas você vai ter a sua qualidade afetada, você vai ter, ou seja, você vai ter algum impacto. Tá? Então, novamente comentando com vocês, a impressora, à medida que você vai imprimindo bastante, é normal que muitas das peças sofram desgaste. Então, com o tempo, você vai ter que substituir essas peças. Tá? Isso é normal. Então, primeiro, grupo 1. Tá? Grupo 1 são peças que eu considero críticas. Tá? São peças que muitas vezes você vê na internet de upgrades que você faz na sua impressora, mas caso essas peças quebrem, se você não tiver uma peça de reposição, você está preso, você não consegue consertar a sua impressora. Um exemplo seria isso aqui, ó. Isso aqui é um tensionador de filamento, da correia, do eixo Y. Tá? Isso aqui é uma peça que você imprime, tá? Para tensionar a tua correia. Se ela quebra, você não consegue tensionar a correia. Então, provavelmente, você não vai conseguir imprimir. Tá? Então, é sempre bom você ter uns 2, 3 desse aqui, que caso quebre, você simplesmente troca e volta a imprimir imediatamente. Mesma coisa para o eixo X. Existe um tensionador do eixo X, é o que eu estou mostrando aqui na foto aqui para vocês. Outra peça também que eu considero importante é essa pecinha aqui, ó. Tanto para o eixo X como para o eixo Z, para o eixo Y, tá? Que é essa peça aqui que segura a correia dentada, que segura a correia que você usa. Tá? Com o tempo, como você vai imprimir horas e horas e horas e horas e horas e horas, essa peça aqui ela tende a quebrar ou tende a afrouxar. Tá? Então é importante que você tenha sobressalente dela para trocar e voltar a imprimir. Outra parte importante também que eu considero
e essa aqui não é uma peça que você possa imprimir, até mas vou começar explicando por aqui. Isso aqui é o que vai naquela guia linear. Tá? Isso aqui que é responsável pelo movimento tanto da cabeça de impressão quanto da mesa. Se você olhar aqui, ó, vou tentar posicionar aqui, ó, você vai ver como fosse um tracinho aqui, ó. Isso são bolinhas, tá? São bilhazinhas, que é exatamente isso que faz o movimento dessa peça. Tá? Isso aqui com o tempo se desgasta e trava. Então, o que eu fiz? Eu troquei na minha impressora, eu estou utilizando hoje em dia isso aqui, o IBUS, que tem um coeficiente de atrito menor. Então, eu imprimi essa peça aqui para utilizar o IBUS. Tá? Então, eu recomendo que você tenha tanto o IBUS quanto essa peça aqui sobressalente. Por quê? Pode acontecer dessa peça aqui rachar. Tá? E se você não tiver, como é que você vai consertar? Esse seria o grupo 1. O grupo 2 são peças que não são peças que você possa imprimir, mas são peças que desgastam e é bom que você tenha sobressalente. O primeiro delas é a correia dentada, essa correia que a gente usa na impressora. Isso aqui, com o tempo, ele vai desgastando. Esses dentezinhos aqui, que são de borracha, eles vão desgastando e faz com que você perca a qualidade, com que você perca passos. Então, de tempos em tempos, é bom você trocar essa correia. Outro ponto importante é isso aqui. Isso aqui é aquela roda dentada que fica dentro da extrusora. É isso aqui que traciona para que o filamento entre na cabeça de impressão e imprima. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha, para que vocês possam ver. Eu vou colocar aqui, ó, bem de pertinho, vou tentar posicionar ele de forma que você possa ver, ó. Você está vendo como uma linhazinha? Essa linhazinha, ela é o desgaste dessa peça. Essa peça aqui ela é feita de latão. Então, com o tempo, esses dentezinhos vão desgastando. É normal você ver na tua cabeça de impressão essa peça aqui branquinha de pedacinho de plástico. Significa que ele já está patinando, ele já não está com a tração adequada. Então, é importante, ó, para que vocês vejam a diferença. Olha aqui, ó. Então, de tempos em tempos, quando eu falo tempos em tempos, esse aqui, no caso, sei lá, se você imprime muito a cada 6 meses, alguma coisa, você vai perceber, né? A sua impressora vai começar a perder passo, vai começar a entupir, por aí vai. Então, essa é uma peça que eu recomendo você trocar. Outra peça que também é bom você ter sobressalente, e que você vai usar muito, é o nozzle. Tá? Aqui, ó, para que você possa ver, eu tenho um nozzle já bem desgastado, já com a cabeça preta, entupido. Se você olhar aqui atrás, ó, você vai ver, ó, branquinho. Ó. Isso aqui ele entupiu. A não ser que você tenha isso aqui, ó, que é aquela pecinha para você desentupir o teu nozzle, tá? Você vai ficar com a sua impressora parada. Então a minha recomendação é que você sempre tenha isso aqui sobressalente. Para que você tenha ideia, nesses 10 kg de filamento que eu já imprimi, eu já troquei essa peça aqui acho que umas 6 vezes. E além disso, tá? O filamento, quando você deixa ele guardado, ele pega poeira, ou ele vem com algum tipo de impureza, isso às vezes entope a cabeça de impressão. Tá? Então é importante você ter um nozzle de reserva para poder imprimir. Outra coisa também bastante importante é isso aqui, ó, ventoinha, principalmente essa aqui, ó. Essa ventoinha aqui é a que vai logo acima do cartucho aquecedor, logo acima da cabeça de impressão, para fazer com que o calor que é gerado na cabeça de impressão não chegue até o motor. Tá? Então, essa peça aqui, com o tempo, ela começa a fazer barulho, começa a quebrar, desgastar a quebrar as pazinhas. Então, também de tempos em tempos é bom você trocar.
Por último, do grupo 2, o end stop. Até hoje eu não tive problema no meu end stop, tá? Com mais de um ano já de utilização exaustiva. Mas eu tive problema no fio, então eu tive que tirar o end stop, soldar. Então pode acontecer disso aqui queimar, isso aqui pifar. Então é sempre bom você ter algum sobressalente só para poder trocar. Um outro ponto que eu esqueci do grupo 1, que são as peças que você pode imprimir, existe um desse aqui, que é o que segura o end stop no eixo Z. Eu vou mostrar a foto aqui para vocês. Essa peça, ela sofre desgaste pelo sentido de que o eixo Z ele toca nesse end stop e ele faz uma certa pressão quando ele toca, tá? Então essa peça com o tempo ela racha, tá? Então é bom você trocar, porque senão como é que você vai fazer o nivelamento da sua mesa se você não tem o end stop, tá? Agora pulando para o grupo 3. O grupo 3 são peças e alguns componentes que são importantes para a manutenção da sua impressora. Eles não vão fazer com que a sua impressora pare, mas é importante para você ter a sua impressora por muitos e muitos anos funcionando direitinho, tá? A primeira delas, e no meu ponto de vista, uma das mais importantes é isso aqui, ó. Isso aqui é um óleo de máquina de costura. Isso aqui diminui muito o atrito da guia linear, fazendo com que você suavize a força que o motor faz para poder movimentar tanto a mesa quanto o cartucho, quanto a cabeça de impressão, tá? Outra coisa importante é o filtro de filamento, tá? Parece besteira, mas não é. O filtro de filamento, ele limpa o fio antes de ele entrar na cabeça de impressão. Essa sujeirinha, quando você está falando de um nozzle de 0,4 ou até menor, uma pequena sujeirinha que seja, ela faz diferença e entope o teu nozzle. Então, esse filtro, ele ajuda para que o seu nozzle demore muito mais tempo para ser trocado. Outro ponto também importante é você ter fio elétrico, tá? Parece besteira, mas principalmente a cabeça de impressão e a mesa, ela está sempre em movimento. Então esse fio ele está sempre se movimentando. Então com o tempo esse fio ele pode se partir, tá? No meu caso, na mesa de impressão, como ela tem aquele conectorzinho, de tempos em tempos eu tiro, substituo o conector, troco o isolamento térmico e o isolamento do conector. Para quê? Para que a impressora funcione direitinho. Com o tempo aquilo ali vai desgastando e vai dando um mau contato. Então eu troco aquilo ali também. E por último, o resfriador de filamento. Isso aqui. Tá? Parece besteira, mas assim, se você tem uma impressora e que você imprime muito com PLA, isso aqui faz muita diferença na qualidade da sua impressão. Você tem ABS nem tanto, mas isso aqui faz diferença se você está imprimindo com PLA. Então, como o PLA com o tempo ele resseca, ele até racha, ele esfarela, é importante você ter sobressalente, você ter um reserva, tá? Outra coisa importante também na manutenção, pessoal, principalmente, ou seja, não só falando da ANET como de qualquer outra impressora, muitas dessas impressoras elas possuem parafusos, que é o que garante que a rigidez, é o que garante a conexão entre uma peça e outra. Então, é bom de tempos em tempos, até você vai escuta a sua impressora, você vai ver que ela vai estar fazendo um barulho diferente, alguma coisa assim. Então, de tempos em tempos é bom você desligar a impressora, apertar todos os parafusos, colocar esse óleo, verificar as conexões, se estão direitinho e voltar a usar a sua impressora. Isso vai fazer com que você tenha a sua impressora por bastante tempo, por alguns anos a mais, vai fazer com que a sua impressora sempre esteja imprimindo em boa qualidade, tá? E a ideia é essa, que você possa desfrutar do seu aparelho, da sua impressora, seja NET, seja qualquer outra, o máximo possível, em vez dela você ficar com uma impressora parada porque pifou e você não tinha uma peça de sobressalente. Então, pessoal, isso é o que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, comentem, tá? Sugiram novos vídeos,
Tá? Eu não esqueci do vídeo da Dolly, a Dolly está quase pronta, infelizmente por causa do trabalho, o trabalho está muito pesado, eu não tenho conseguido ter tempo, mas eu espero que esse mês agora eu consiga terminar. Tá? Só mais um detalhezinho que eu também sugiro que vocês tenham é cartucho aquecedor e o termistor. Até hoje eu não tive nenhum problema, mas não custa nada ter um sobressalente. Então, pessoal, hoje foi um bate-papo rápido, tá? Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal, novos vídeos virão. E é isso, pessoal. Um grande abraço.